Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje eu estou aqui com o Maurício Alexandrini, diretor do grupo Big Fair. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Maurício? Prazer falar contigo. Prazer é todo meu, obrigado por ter aceito o convite, né? Faz tempo que eu estou querendo bater esse papo com o Maurício aqui, porque eu já venho acompanhando, né, a trajetória da Big Fair pelas redes sociais ali também, pelo Maurício. E sempre tive curiosidade aqui, como a gente gosta muito de trazer casos práticos, né, tanto de erros, acertos, movimentos planejados ou não planejados, né, estávamos falando um pouquinho sobre isso. A ideia é a gente focar um pouco o papo de hoje na parte de sucessão, de preparação de sucessores, né? Mas antes, Maurício, se puder, para quem não conhece a Big Fair, né, contextualizar um pouquinho o que que o que que o grupo Big Fair faz, há quanto tempo né, foi fundada a empresa, quem fundou. Conta um pouquinho desse histórico para a gente, por favor. Bueno, então, a Big Fair foi fundada em 26 de maio de 1989, tá? Então aí o Big é uma sigla, tá? É um acrônimo para as iniciais dos três fundadores, Beatriz, minha mãe, e Luí, um sócio que meus pais tiveram na época, G de Geraldo e Fer de Ferragens, tá? Na época a ideia era na linha assim de uma ferragem de bairro mesmo, aquele cara que vai vender prego, parafuso, fechadura dobradiça, entre outras coisas aí que na época eram úteis. O mercado era bem diferente de hoje, né? Estamos falando aí do século passado, né? Completamos aí recentemente 37 anos de uma estrada bem bacana. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre a gente, dá um Google, enfim, olha no LinkedIn aí, Grupo Big Fair. Hoje a gente tem um negócio que tem várias áreas diferentes, a gente não permaneceu só lá na ferragem para material de construção, até isso hoje praticamente não faz mais parte do nosso portfólio. Nosso negócio principal hoje é acessórios para móveis, então a gente está presente nas principais marcas de móveis do Brasil. A gente tem uma linha importante voltada para geladeiras, fogões e outros aparelhos aí da linha branca, então Brastemp, Consul, Electrolux, Itatiaia, entre outras marcas conhecidas. A gente tem uma linha que vai para o lado da marcenaria, então a gente está começando com revendas de varejo, mas a gente tem uma atuação forte no atacado de materiais para marcenarias, então a gente revende painéis de MDF, fitas de borda, adesivos e colas, e os acessórios que já estão no nosso portfólio de indústria de móveis vão também para o marceneiro, tá? A gente tem uma linha de importação voltada para tudo isso e por último, que vem crescendo bastante, que é uma parte que eu me identifico muito porque participei desde o começo, a gente tem uma parte que é voltada para a fabricação de embalagens plásticas flexíveis, então desde embalagem industrial aí, se pegar embalar prego da Gerdau, a embalagem é nossa, até a sacola de supermercado, a sacola da loja da Avan, por exemplo, é nossa. Há uma embalagem de papel higiênico aí de uma marca, vamos pegar uma marca conhecida, né, a Mili, também é nossa. Estou aqui citando marcas, né, enfim, para que todos possam se situar e enxergar essas mercadorias até na prateleira do supermercado ou em outros lugares da sua vida. Então a gente tem atuação nesses 5 mercados. A gente é daqui da cidade de Farroupilha, fica na Serra Gaúcha, mas hoje a gente tem braços em Santa Catarina, Paraná, São Paulo também, em Jundiaí, Votuporanga, que fica no interior de São Paulo e continua crescendo aí, tem novas filiais previstas. Maurício, você, bom, 1989, imagino que você tenha crescido vendo os negócios crescerem, né? Você e a empresa cresceram juntos, foi isso? Foi uma coisa muito interessante que eu costumo dizer aqui, é o seguinte, né, que a turma fala que a gente é de segunda geração, né, eu tenho uma irmã, Letícia, que também está no negócio, então eu trabalho muito mais voltado para a área comercial e ela trabalha na área de pessoas, ela é psicóloga. E aí as pessoas costumam dizer que a gente é segunda geração e eu brinco que a gente é geração 1.5, porque a gente entrou aí desde o começo, embora a gente não trabalhasse, né, eu tinha 5 anos quando a empresa foi fundada, ela tinha 3, tá? Então em maior ou menor grau, ambos temos memórias aí do início da empresa, enfim, e é muito bacana poder lembrar, né? Porque daí a gente pode fazer a gente pode contar a história, né? Que uma das poucas coisas bacanas que eu estou descobrindo em ficar mais velho é que eu posso contar a história, né? Fora isso, não estou vendo muita vantagem, não.
E aí são aí 37 anos, hoje eu tenho 42, ela acabou de completar 40 e são 37 anos envolvidos no negócio. Diretamente, porque a gente teve, mesmo na época que não trabalhava, né? A gente esteve dentro da empresa, porque a empresa começou literalmente no porão da nossa casa. Legal. A gente já conversou um pouquinho mais cedo, né, que você não, você comentou, poxa, Maurício, mas aqui não foi nada muito planejado, né, em termos da sucessão, não foi nada muito intencional. Mas mesmo não sendo intencional, né, me conta um pouquinho dessa realidade, como que vocês chegaram a ter conversas dentro de casa, os teus pais que te estimulavam o interesse na empresa? Quando que você começou a ficar interessado na empresa e quando que você efetivamente começou a trabalhar na empresa? Aí tem uma história bem interessante, porque como a empresa era literalmente dentro de casa, né, eu sempre estive envolvido, né, então, e sempre fui muito curioso, né, então eu tinha meus 5 anos e eu parecia uma brincadeira aquilo, né, eu ajudava a turma porque sempre tive eu era aquele cara, hoje em dia chama de nerd, né, na época eu chamava de CDF. Eu tinha poucos amigos, não era de brincar muito na rua e tudo mais, então eu ficava muito dentro de casa. E eu via as coisas acontecendo, conheci todo mundo, fiz amizade com a turma toda e tal, e gostava de participar. Então, teve uma época ali que eu me lembro bem, eu não vou lembrar exatamente a idade que eu tinha, mas foi bem no começo, que entre aspas, eu trabalhava de estoquista, né? Porque chegava a mercadoria, eu ajudava o pessoal, eu sabia exatamente onde ficava cada mercadoria nas prateleiras e ajudava o pessoal a guardar. Então, o interesse, assim, sempre teve, né? E os meus pais, eles muito cedo me estimularam muito, né? Eu me lembro de quando a gente veio para nosso primeiro galpão, nosso primeiro pavilhão, que fica aqui nesse mesmo lugar que eu estou hoje, né? Que desde o princípio eles sempre estimularam e fizeram a gente acompanhar a trajetória. Então, não era aquela coisa da família, pais distantes, né? Filho que fica em casa com babá ou coisa que o valha, né? A minha mãe sempre teve a preocupação de ter uma estrutura do lado assim para que a gente pudesse estar junto, né? Então, eu me lembro muito bem, lá de trás, um belo dia ela chegou para mim e disse: olha, tu vai sentar aqui do meu lado, mandou preparar uma mesinha, né? E ela ficava trabalhando e eu fazia o que eu achasse que eu deveria, não estava preso a absolutamente nada, mas acaba surgindo interesse, tipo, olha, tu olha lá e diz: pô, mãe, o que tu está fazendo aí, né? E aí a gente está falando ainda da época da inflação, né? E aí era um festival de trocar lista de preço, trocava com muita frequência, a inflação dava 50, 60, 70% ao mês, né? E eu me lembro bem quando eu comecei a trabalhar aqui naquela época, hoje com 14 dá para fazer estágio, mas é um negócio meio complexo, né? Dá para ser aprendiz, enfim. Naquela época se assinava a carteira com 14, né? Para meio período, obviamente tinha que trabalhar, tinha que estudar o outro meio período. E com autorização judicial podia com 12, então eu tenho a minha carteira assinada com muito orgulho há 30 anos. E a minha primeira profissão foi datilógrafo, tá? Porque a gente ainda não contava com o computador, para quem acha hoje tudo muito fácil, aí a gente tem o computador na palma da mão, né? Naquela época um computador era um bem durável, custava quase igual de um automóvel, né? Então a gente ainda trabalhava na máquina de escrever e a minha primeira atribuição foi datilografar lista de preço, tá? E a partir daí eu sempre fui muito curioso e eu gostava de entender dos processos, o que acontecia. Eu também fiquei sempre muito, muito rápido, assim, entediado, né? O que também contribuía para o aprendizado, porque quando eu cansava de alguma coisa eu pedia para aprender a próxima, né? Então eu aprendi desde tirar nota fiscal, ser faturista, a emitir duplicata. Hoje o computador faz tudo para nós, a gente tem sistemas de gestão que 2 cliques sai tudo pronto, né? Mas naquela época era na calculadora, né? Então foi um aprendizado fantástico, né? Então, e depois, mais adiante, lógico, na vida, eu passei por todas as áreas. A gente já tinha virado uma indústria e tal, e eu passei por muitas áreas internas de produção para pegar o outro lado também, além do operacional aí, ligado a financeiro, etc., pegar também o operacional fabril. E depois de adulto, aí sim, aí eu passei a atuar mais na área comercial, né, que hoje é o que eu realmente gosto de fazer e me identifico. E essa parte foi intencional de você rodar por diferentes setores. Vocês chegaram a conversar sobre, né? eh, Maurício, você vai trabalhar
na empresa, vou te colocar aqui nesse setor, depois você vai para o outro. Como que foi esse processo? Agora, recentemente, né, alguns anos aí, as empresas lançam aqueles processos de trainee, né? O que eu fiz na época nada mais é do que um processo de trainee, mas não era nem de caso pensado e nem formal, né? O que acontece é que o meu pai sempre teve na cabeça, e a minha mãe também, sem dúvida, que para poder comandar um negócio a gente precisa entender do que está fazendo, né? E nada mais fácil e tal, eles sempre tiveram uma visão extremamente prática. Nada mais fácil do que aprender fazendo. Então, eles chegaram para mim e disseram: olha, tu não precisa gostar, né? Mas tu vai passar um período em cada área. E claro, nas áreas que eu me identifiquei, eu fiquei mais tempo e tudo mais, né? E eu parei em pontos-chave, né, por períodos maiores, para poder ter uma amplitude melhor de visão e tudo mais, porque a gente tem um negócio razoavelmente grande. Para poder ter uma visão mais holística, mais ampla do negócio, não dá para o cara ter uma formação especialista demais, né? Então eu brinco aqui com o meu pessoal que eu sou clínico geral, porque eu já atendi tudo que é especialidade, então eu não sou muito profundo em nenhuma delas, mas eu entendo razoavelmente bem de tudo. Naturalmente que ao longo dos anos a gente acabou investindo mais tempo onde era mais interessante, mais necessário. E aonde que, bom, daí dessa, né, desse trabalho, você depois teve uma experiência fora, como que foi para você, né, desse momento de você, de trainee, né, até você chegar na diretoria do grupo? Aí tem uma história interessante, porque eu fui nessa minha fase de pular aí de setor em setor. Eu fui desde PCP a controle de frota. A gente tem frota internamente aqui, faz entrega própria. Então eu fui controle de logística. Aí quando eu fiz meus 18 anos eu estava no departamento de compras, né? Que aí a ideia era começar a entender o comercial, né? Então antes de colocar a barriga do outro lado do balcão e vender e lidar com a clientela, a gente achou por bem que em compras eu ia ter uma experiência para entender como é que o comercial funciona, raciocinando com a cabeça do comprador. Daí depois é mais fácil entender como vendedor, né? E nessa época eu sempre quis fazer engenharia. Meu pai é engenheiro, eu quis seguir os passos dele, e eu passei no vestibular na Federal, na URGS, né? E a URGS naquela época, hoje não existe mais isso praticamente, mas naquela época ela enfrentou uma greve muito longa, acho que durou 1 ano e meio, algo assim, e a minha entrada na faculdade foi atrasada um tempão, né? E eu passei a trabalhar 18 anos, passei a trabalhar efetivo e tal, e a gente tinha brigas recorrentes, né? 18 anos, bastante aquela impetuosidade da idade e tal, achando que sabia muito, né? Na prática sabia pouco ou nada, mas enfim, brigava todos os dias querendo ensinar o pessoal, né? Especialmente meus pais, a como é que se fazia. Eles davam risada e tal. Chegou num ponto que o meu pai olhou para mim e disse: olha, tu não me leva mal, né? Mas na prática tu ainda sabe muito pouco, então vamos inventar aqui um laboratório, né? Para que tu possas de fato aprender melhor. Aí o dia que tu souberes, tu volta e a gente conversa, né? E aí na época meus pais acharam por bem aí a gente fundar uma outra empresa, né? Hoje ela é parte do grupo, aliás, hoje não, há muito tempo já ela é parte do grupo, né? Hoje a nossa divisão de embalagens. Eu tinha 18 anos na época, minha irmã tinha 16. Nós começamos juntos, depois ela decidiu por outro caminho, e nós começamos a produzir embalagens plásticas. E o primeiro cliente fomos nós mesmos, produzia para o próprio consumo, mas serviu de laboratório para aprender a ser gestor, aprender a ser empresário e tudo mais, né? Então foi um processo muito bacana, porque eu não tive aquela dificuldade inicial do onde é que eu vou arrumar recursos, como é que eu vou fazer, cadê meu cliente, tal, tudo isso eu já tinha. Mas dado esse ponto de partida super vantajoso, bom, então agora precisa aprender a trabalhar, precisa contratar funcionário, né, lidar com eles, comprar matéria-prima, produzir, fazer o produto ficar pronto com a qualidade requerida e no custo necessário, né? Então foi uma experiência muito bacana. Isso eu estou falando dos idos de 2002 para 2003, faz já mais de 20 anos. Legal, é. Eu acho fantástica a tua história, porque, veja, mesmo não tendo, né, sido planejado, como a gente estava falando, né, não tendo sido um processo formal de preparação,
O duro, assim, teus pais fizeram realmente um baita trabalho de preparação, né? Quando a gente conversa com famílias empresárias, vai preparar acordo de sócios, vai falar sobre sucessão, quais são os requisitos para os herdeiros entrarem no negócio, como que você prepara os herdeiros para a sucessão. Muitos desses temas vêm para a mesa, né? E às vezes viram uma regra formal. Ah, puxa, o herdeiro precisa passar por todos os departamentos, o herdeiro precisa primeiro empreender fora para depois né, entrar no grupo, etc. Então, eu acho fantástico por isso. E assim, já que não foi formal, né, dos teus pais para você, vamos fazer um exercício aqui, né? Pensando, sei que acho que você tem filhos muito jovens, Eu tenho uma né? filha de Ainda não 12, estão. eu tenho uma filha de 12 e um filho de 8. Então, acho que ainda está muito cedo para prepará-los para uma sucessão, mas hipoteticamente, né, se Não, eu fôssemos vou, prepará-los agora, eu vou te falar que eu já converso com eles sobre isso, tá? E eu tenho 2 sobrinhos ótimo, também nos quais eu ponho muita fé. Eu acho que entre eles 4 a gente tem que resolver isso. excelente. Então, me conta um pouquinho assim dessa tua vivência, né? Quais foram os aprendizados, o que que você pode tirar de bom e de ruim, que talvez você, né, tenha sugestões do que faltou para você, talvez, e que possa servir para eles, né? E o que deu certo para você e que talvez valha a pena repetir com eles. Vamos lá, eu acho que eu vou começar por um lugar comum, né? Eu vou dizer o seguinte, não tem receita de bolo, eu acho que cada família tem que achar a sua maneira de fazer, né? Aqui essa maneira foi maravilhosa, tanto eu quanto a minha irmã estamos inseridos no negócio, amamos o que fazemos, porque eu acho que não existe chance de dar certo se a pessoa que vem, seja ela quem for, tá? Pode ser filho, neto, sobrinho, genro, sei lá, entendeu? Pode ser quem for, se essa pessoa não tiver algum tipo de amor pela coisa, não tem nenhuma possibilidade de dar certo, né? Porque aí não cabe num podcast só, né? Mas vamos ficar bem, bem, bem no clichê assim, né? Com todas as dificuldades que a gente tem para ser empresário hoje em dia, a pessoa que ama aquilo que faz já é complicado. Aí a pessoa vem só racionalmente, não, olha, eu sou herdeiro, né? Então, seria, racionalmente falando, seria desperdício se eu não tocasse isso aí, porque, tal, né? Só que com o coração a pessoa sente outra coisa, entendeu? A chance disso dar certo é nula, né? Ainda mais do jeito que as coisas são hoje em dia, né? Que a gente costuma brincar aqui o seguinte, né? Quando meus pais começaram, era tudo difícil, tá? Mas era fácil, tá? Hoje é tudo fácil, a gente tem tudo ao alcance, só que é muito mais difícil, né? Naquela época, o cara que tivesse um pouquinho mais de coragem, certo? E vontade, o cara dava um jeito, certo? A gente tem inúmeras histórias de famílias empresárias aqui da região, uma mais bem sucedida que a outra. A nossa nessa fila aí, a gente é bem humildezinho, tem gente muito melhor, mais forte do que nós, mas que fizeram trajetórias parecidas, né? E é muito calcado nisso que eu te falei, é botar o peito e principalmente amar, tem que gostar do que se faz, né? Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia a gente tem uma série de barreiras, cara, norma para cumprir, arcabouços de tudo que é natureza, né? Legal, tributário, trabalhista, o escambau. O cara já o cara já tem um ponto de partida, os que vierem depois de mim já vão pegar um ponto de partida completamente diferente, né? Então não dá, como eu te falei no começo da resposta, até para não enrolar, não tem receitinha de bolo, tá? Muito embora eu já avisei meus filhos, né? E aí é bem interessante de ver, né? Eu disse, olha, minha filha tem 12, eu falei, com 14 já dá para brincar, né? Então, quando fizer 14, bora a gente tem um varejo aqui. E eu disse, olha, vai barriga no balcão aí uma parte do dia, logicamente que vai estudar até onde que tiver vontade de estudar, né? Tomara que seja até a pós-graduação, né? Mas uma parte do dia tem que entender a importância do trabalho na vida, então vai botar a barriga no balcão e vai atender cliente, né? Que isso a gente vai ensinar o beabá e a partir daí ela vai com a capacidade dela, né? Aí o meu filho com 8 anos, muito ligeiro, olhou para mim e perguntou, papai, mas só com 14? Né? Daí é legal, porque a gente vê como cada pessoa, né, reage nessa. Meus sobrinhos são muito novos ainda para a gente contar isso para eles.
Mas eu tendo a seguir uma receita parecida com aquela que foi usada com a gente, assim. E eu, se eu tivesse que dizer para alguém, eu já disse isso para vários amigos meus que também são empresários, o seguinte: além de envolver os filhos, sobrinhos, parentes, enfim, que quer colocar no negócio dessa maneira, eu acho que é muito válido estimular, quando chega na idade ou na oportunidade e tal, essa pessoa a abrir um pequeno negócio, certo? E hoje em dia não se assina mais a carteira, né? Mas vai lá digitalmente assinar a carteira de alguém e vai ter a responsabilidade de abrir o estabelecimento de manhã e pagar os boletos. Isso é fundamental, é fundamental. Tem uma coisa que não tem nada a ver com ser empresário, né? Tem a ver com o ser humano e tal, e acho que é válido chamar alguém aqui da psicologia, né? Mas a gente tende a proteger a garotada demais. E aí quando o bicho pega e a realidade vem, essa galera não está pronta, né? Aí a gente começa a dar desculpa por eles e tal, né? Na prática, pronto ninguém nunca tá, mas a gente vai adquirindo ao longo dos anos e com a prática um repertório, uma experiência e tal, e aí eu acho que é a partir daí que a gente vê, e tem N histórias. Eu sou um consumidor ávido de biografias, eu já li sei lá quantas biografias de empresários, e a grande maioria que eu vi, assim, os caras fizeram fazendo, e eu acredito muito nisso. Excelente. Maurício, puxa, fantástico, parabéns aí pela história da empresa e pela tua história pessoal, né, sua, da sua irmã. É, acho muito bacana realmente sempre ouvir essas experiências e nada como a experiência realmente para nos ensinar, né, mais do que é, os livros e etc. A experiência conta bastante, né, Exato. dos erros e acertos, e tenho certeza que você tem aí muito, muito chão pela frente ainda e com certeza, né, já estão trilhando um caminho para serem bem-sucedidos em todos os desafios futuros. Então, desejo muito sucesso para a tua empresa. Muito obrigado, esse é um baita desafio mesmo. E daqui para frente, cada vez, quanto mais alto se sobe, mais difícil fica, né? Então, o desafio e as condições todas têm piorado, né? Então, eu imagino que daqui para frente vai ser cada vez mais pesado, mas a gente está preparado, né? O negócio é ir trabalhando. É como eu disse, fazer fazendo. Perfeito. É. Maravilha. Obrigado pela tua participação. Obrigado por ter aceito compartilhar também um pouco da tua história conosco. E quem sabe voltamos a nos falar em mais algum episódio pela frente, né? A governança, eu sempre falo que a governança é uma jornada, então independente de ser formal ou informal, né? Ao longo da trajetória das empresas, dos empresários, né? A dinâmica vai trazendo outros contextos, outras necessidades, outros aprendizados. De repente a gente conversa mais uma vez aí muito em breve. Perfeito. Bom, Eu é obrigado, que Maurício. agradeço pelo convite, foi uma satisfação. Um abraço.